Aí ela chegando na sua casa, tem um outro equipamento, que aí eu tirei uma foto lá da minha casa, certo? Que esse é bem antigo, eu acho que eu vou até ter que mudar, porque eu estou pagando mais caro, acho que tem energia. Que é um watímetro, certo? Ele entra na minha casa e passa por esse equipamento que contabiliza a energia que está entrando na minha casa, para que aí eu possa pagar a companhia elétrica, que não é barato, viu? Aqui está 12 a energia. Aí vocês lembram que eu falei das bananas. Não lembra, Billy? Billy aí balançou assim a cabeça possivelmente, porque lembra que eu falei lá sobre as bananas que ficam nos transformadores. O que é uma banana? É um dispositivo de segurança, certo? Que aí a gente tem fusíveis e disjuntores. A banana é um misto de disjuntor e fusível, certo? Porque ele tem o seu filete e também recebe a temperatura. Quando eu falar dos dois, vocês vão entender o porquê que a banana está ali. Primeiro a gente vai falar sobre fusíveis, porque aí está mais atrelado a computador, certo? E depois eu vou falar sobre disjuntores, que está mais atrelado a casa, certo? Mas tem computadores que também têm disjuntores. Isso aí a gente vai ver quando estiver falando na aula de servidores, tá? Fusíveis e disjuntores são dispositivos de segurança. A gente vai ver alguns exemplos e casos em que esse equipamento pode proteger as pessoas e os equipamentos. É muito importante que você saiba disso, tá? Eu peço que vocês tenham atenção nesse momento, porque aqui a gente começa a pôr vidas em riscos, tá? A gente vai começar a colocar a vida de alguém, de algum familiar ou de algum amigo de trabalho seu em risco, tá? Então preste atenção para que vocês saibam o que vão estar fazendo. Muita atenção, tá? Eu vou fazer aqui algumas analogias do que pode acontecer caso falte um dispositivo de segurança. Um motor de um ventilador, certo? Aí você pode ver um motor de carro, de ventilador de carro, um ventilador lá que você tenha lá para... aqui o Nordeste está bem frio, né, Billy? Está fazendo uns 38 graus mais ou menos por aí, certo? A sensação térmica está quase isso, certo? Você tem, sei lá, seu ventilador. Na sombra, né? Na sombra. O Billy está dizendo que lá na terra dele está fazendo 38 graus de sensação térmica na sombra. Um motor de um ventilador. Ele, ao queimar o rolamento, se você perceber atrás do ventilador, ele tem um cobre todo enrolado, certo? Que aquele ali se chama de rolamento. Ele pode travar, superaquecer, derreter, causando uma conexão direta entre um fio fase e um fio terra. Ou seja, um curto-circuito. Isso pode chegar até a pegar fogo, tá? Então cuidado aí, porque quando um curto-circuito já matou muita gente e já deu muito prejuízo por aí. Se tivesse um disjuntor ou um fusível, isso não aconteceria, tá? Um outro exemplo, né? Um cabo vem solto em uma lâmpada e conecta diretamente o fio fase ao terra. Aí, bronca novamente. Quando um fio fase de 120 volts, já aconteceu até lá na minha casa, tá? Ele se conecta diretamente à terra, certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai enviar o máximo de energia possível. Então, se você tocar numa parede assim, que você sabe que está passando fiação, e ela estiver muito quente, comece a se preocupar. Por quê? Porque ele está mandando muita energia. E ali pode começar a vazar corrente, certo? Dar choque em pessoas, pode até explodir, certo? Se o coordenador Arthur, quando eu estava conversando com ele sobre a aula, ele disse, se não for de uma marca X, vai pegar fogo em toda a tubulação, né? Aí eu disse, então eu não vou falar da marca, eu vou falar do equipamento que é o conduíte anti-chamas, tá? Então, se você não tiver na sua casa um disjuntor, certo? De baixa, que quando ele perceba ali que a energia está sendo muito alta para o normal, ele vai e dispara e cancela a energia. Aí se não tiver, pode acontecer isso aí também. Ó, dispositivo ou cabo na parede pode explodir nessa situação, certo? A parede ficará quente com uma resistência de um forno elétrico, como eu falei a vocês, tá? Caso a gente tenha um fase encostando direto na parede lá, você pode levar um choque. Caso não esteja com a resistência maior, você pode até morrer, tá? Aí a gente mostra aí o fusível, tá? Tem aí 2 fusíveis para que você possa ver. Eu não sei se vai dar para entender, Billy. Aqui, ó, 8A,
certo? 250V. Pronto, então aqui, ó, se vocês perceberem, é um vidrozinho. Isso é, ó, tomem cuidado quando vocês estiverem manuseando, que eu já me cortei já com esses vidros já. Tá entendendo? Eles são bem afiadinhos, certo? E eles fazem o quê? Quando eles têm... Quer ver? Quando vocês estiverem manuseando ele, tomem cuidado, peguem sempre na parte de metal, tá? Para que vocês vão conhecer na próxima aula energia estática, possa ser que sua energia estática quebre aquele filetezinho, tá? Então, quem for começar a manusear, pegue na parte de metal, que é essas partezinhas daqui, ó. Tá ok? Então, o fusível vai servir para nada mais nada menos estourar quando a energia estiver passando muito alto ali. Aquele filetezinho não vai aguentar, ele queima mesmo, pega fogo mesmo, tá? Então, fiquem atentos aí ao fusível. Eu mostrei aqui, nesse outro slide, um outro tipo de fusível. Que temos aqui, ó, que tem uma numeraçãozinha, que eles são usados em carros, certo? E outros equipamentos. Eu pensei uma vez que isso era só usado em carro, mas eu, trabalhando numa fábrica, eu vi que uma caixa elétrica lá de uma máquina injetadora utilizava esses mesmos fusíveis. E aqui, mais uma vez, vem aqueles conceitos que eu passei para vocês antes, de amperagem. 30, tá vendo o verdinho, ó, 30, 40, 80, 60, 50. Por que ele é mais usado em carro? Porque se você ver, todo carro tem uma caixa de fusível. Aí a lanterna não está acendendo, o pisca não está acendendo, a luz de ré. Olhe lá que possa ser que o problema seja o fusível. Possa ser que seu carro esteja com problema elétrico e ele disparou o fusível, certo? Queimou o fusível lá para não dar um curto-circuito no carro. Tá? Por isso que muitas concessionárias recomendam que você não faça modificações elétricas, feito o Billy faz, certo? Para que não dê um curto-circuito no carro que pode chegar até a pegar fogo, tá, gente? Vocês podem ter um dano maior. Em um fusível, um pedaço, como eu estava falando, né? Um pedaço de fio fino vaporiza rapidamente quando a corrente elevada passa por ele. E isso vai interromper a corrente no cabo, evitando o superaquecimento do mesmo e protegendo o equipamento. Os fusíveis devem ser substituídos cada vez que queimam, tá? Já um disjuntor, não, que é o que a gente vai falar agora. Um disjuntor não precisa ser substituído quando ele dispara, certo? Ele não queima com a facilidade do fusível. Que aí é o que a gente vai ver agora, que é só uma chavezinha que você religa. Então, tem uma foto aí de um dos nossos quadros. Qualquer semelhança, Billy, é mera coincidência, tá? Temos aí um dos nossos quadros, que é de um estúdio aqui, não é do nosso, tá? O do nosso é um pouquinho menor, mas é um estúdio de um dos quadros aqui da rede estação, certo? A energia entra na casa através de um típico quadro de disjuntores como esse, ou na empresa, certo? Aí você fala, mas Vinícius, na minha casa não tem um quadro de disjuntor desse. Aí eu tirei uma foto do disjuntor da minha casa, né? Porque aí a gente, para verificar melhor, porque aí fica mais complicado, né? Eu tirei da minha casa e tirei de uma parte que está em construção aqui também na rede estação, que é esse quadro aí, ó. Esse é um local que está, você percebe que foi aí tirado ontem, essa foto, bem pertinho aqui do nosso estúdio. Esse quadro está em manutenção para o nosso amigo e irmão Luiz aqui da rede estação, tá? E aí está o quadro da minha casa, viu? Tá bonito. Você veja aí o azulejo que foi da época da minha avó, que a gente cortou. Aí a caixa de disjuntores na minha casa, quando eu estava me mudando, eu tirei foto, né? Porque foi um trabalho montar. É trabalhoso montar, que vocês saibam. E outra coisa, tá reguladozinho, cara. Se você ver aí, tá os cabos coloridos, para que não confunda o positivo e o negativo. Tá entendendo? Bem organizado. E outra coisa, gente, vocês estão estudando aqui só para conhecer, tá? Não vão querer estar fazendo aí redes elétricas na casa da galera, não vão querer estar fazendo rede elétrica lá na sua empresa, porque quem deve fazer isso é uma pessoa especializada, que é um técnico em eletricidade, ou, como costumamos chamar, um eletricista. Não façam isso. Eles estudaram profundamente a eletricidade. A gente está vendo aqui, não vou dizer que é superficial, mas a gente está vendo para conhecer. Tá? Porque vocês não vão trabalhar
fazendo esses quadros, tá? Eu fiz esse quadro em conjunto com um tio meu que é eletricista, tá ok? Não vão meter a mão aí que pode morrer, tá? E eles já estão preparados, eles já conhecem como trabalhar com isso. Então, como eu tinha falado a vocês, se um disjuntor estiver acionado, ele vai fluir energia tranquilamente. Caso haja uma normalidade de um equipamento está puxando energia demais